Pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão. E aí, o que vai fazer nesse sabadão? Vai ficar em casa, vai passear, vai se preparar já para a partida de amanhã contra o Grêmio? E por falar no nosso rival de amanhã, Luizito Soares foi relacionado pelo técnico Renato Portaluppi. O jogador que não atuou no meio de semana contra a equipe do Bahia devido a dores no joelho, estará à disposição do técnico gaúcho para a partida de amanhã contra a gente, jogo do líder contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Por mais que alguns amigos da imprensa coloquem a partida de daqui a pouco entre Flamengo e Palmeiras como a final do terceiro e do quarto colocado, né? Esse vai entender a imprensa brasileira, que sempre faz umas narrativas bem estranhas. Porém, o jogo de amanhã é importantíssimo, partida de 6 pontos lá na Arena do Grêmio, e o Botafogo, se vencer, pode abrir 10 pontos em cima da equipe do Renato Gaúcho. E é um jogo difícil, o Botafogo tem que saber se comportar, já que o estádio da equipe gremista estará lotado para esse enfrentamento que acontecerá amanhã no começo da noite, né, 18 horas e 30 minutos. Dentro ali do nosso giro de notícias, todos os detalhes sobre esta partida. E por falar do nosso lado, o técnico Caçapa, que está fazendo ali as suas últimas partidas como técnico interino, relacionou os seguintes jogadores para a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. Os goleiros Perry, Gatito e Igor Gabriel, já que Douglas Borges saiu do Botafogo, agora com certeza João Fernando e Igor Gabriel serão ali os arqueiros que vão para as partidas. Deve rolar aquele revezamento entre os dois goleiros, né, em relação ali ao terceiro arqueiro do Botafogo. Para a zaga e lateral, JP Galvão com certeza foi relacionado para ser um reserva de Plácido, caso aconteça alguma coisa. O JP até que quando atuou como lateral direito foi bem, né? Jogou contra o Resende no Campeonato Carioca e é um atleta que, na minha opinião, é mais lateral do que meio campo. Até mesmo quando eu o vi jogando na base do Vasco, eu me lembro bem jogando mais como lateral direito. Na minha opinião, ele é mais preparado para jogar como lateral do que como volante. Claro, o Botafogo tem que contratar. Na minha humilde opinião, JP eu vejo mais como lateral direito, não como um volante, como ele foi escalado em algumas oportunidades pelo técnico Luiz Castro, e também ele foi escalado em 2 partidas como lateral pela direita. Além do JP Galvão, de Plácido, Hugo e Marçal está de volta, grande notícia. O Botafogo relacionou ali para a zaga os 4 de sempre, né? Adrielson, Cuesta, tomara que amanhã o Cuesta relembre a sua trajetória pelo Internacional e faça gol ou gols na equipe do Grêmio Porto-Alegrense. Além deles, Luiz Segovia e Felipe Sampaio. Para o meio-campo, Botafogo relacionou Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê. Breno voltou a ser relacionado. Breno, que desperta interesses de algumas equipes da Série B do Campeonato Nacional, mas vai para outra partida. Deve ter agradado o Cláudio Caçapa nesta semana. Além de Diego Hernandes e Eduardo. Diego Hernandes, pela primeira vez relacionado com a nossa camisa. Um jogador que com certeza será um desafogo para o Eduardo, né? O Eduardo que agora terá um reserva ali à altura quando precisar sair em relação ao nosso time. E ali, para o comando de ataque e ponta, o Botafogo relaciona Tiquinho Soares, Segovinha, que treina hoje normalmente, está recuperado da pancada na coxa, Luiz Henrique, Júnior Santos, Janderson, Gustavo Sauer e Casalber. Casalber foi relacionado. Aí você vai se perguntar, cadê o Lucas Fernandes, Steph, que treinou durante a semana? Ele está recuperado, segundo informou o Botafogo, porém seguirá treinando no Rio de Janeiro. Por quê? A partida do Grêmio e do Patronato, as 2 partidas, no caso, de Grêmio e Patronato, difícil falar esse nome, hein? O Botafogo vai direto. Os jogadores relacionados estão disponíveis para essas 2 partidas, contra Grêmio amanhã e Patronato na próxima quinta-feira. O Botafogo treinará no Rio Grande do Sul e depois viajará para a Argentina. Com isso, Lucas Fernandes, que já está recuperado, treinou nessa semana, o Botafogo achou melhor fazer o quê? Segurar esse jogador, pelo menos ali, por mais uma semana de treinamento, para ele voltar bem para a peleja do outro sábado, 21 horas, contra o Bragantino Red Bull, dentro do estádio Newton Santos. É uma visão que o Botafogo teve em relação ao Lucas Fernandes. É um jogador frágil fisicamente, né? Um jogador que se machuca muito. O Botafogo encarou isso como a melhor
possibilidade para ele, eu acho que é o mais aceitável, né? Então ele ficará praticamente uma semana treinando aqui no Rio de Janeiro com jogadores que não foram relacionados. Entre eles, o Matheus Nascimento, que treinou nos últimos 2 dias, mas segue em tratamento, segundo o Botafogo, Vitor Sá e Gabriel Pires também. Vamos ver se nesta semana esses 3 atletas eles avançam também nas questões físicas e voltam contra, e talvez eles voltem, né, contra a equipe do Red Bull, que será um jogo difícil. O Botafogo terá 3 partidas bem chatas. O Patronato talvez seja, em relação a nível técnico, o mais fraco dos 3. Porém, o gramado é muito ruim, é uma viagem chata, é desgastante, mas o jogo em si não é tão difícil. O time do Patronato é muito ruim, muito fraco tecnicamente. Mas a viagem para Paraná será muito chata, né? Uma viagem, um deslocamento complicado. Então, e o gramado pesado, um campo pequeno, o estádio deve estar cheio. A gente sabe como que funciona também a arbitragem sul-americana visando essas partidas. Com isso, eu não acredito que seja um jogo tão fácil. O Botafogo terá amanhã Grêmio difícil, Patronato chato e Red Bull difícil. 2 jogos bem complicados, mas o líder do Campeonato Brasileiro tem que mostrar sua força e conseguir vitórias nessas partidas. Estamos acostumados a vencer e vamos continuar vencendo. Que o Cláudio Caçapa tenha feito uma grande semana ali de trabalho com os jogadores e que o foco esteja total nessa partida contra a equipe gaúcha amanhã lá na Arena do Grêmio e, claro, depois na partida contra o Patronato e na volta aqui contra a equipe do Red Bull, que terá uma semana relaxada, né? Já que o Red Bull não caiu nessa oitavas de final, passou em primeiro lugar em seu grupo e se livrou disso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, é muito importante que outras pessoas conheçam o canal desse careca que vos fala. E fica aqui aquele anúncio maroto, moleque, serelepe da Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, tá lá parado. Você tem um fundo de garantia, tá parado lá, sei lá, R$100. E você não sabe o que faz? A Ágil pode te ajudar em relação a isso. Ou se você tem um valor maior, a Ágil também pode te ajudar em relação a esta antecipação do fundo de garantia. Procure, neste momento, a central de atendimento da Ágil com o telefone que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e também na descrição, seu link. Se vocês clicarem, já vão poder mandar uma mensagem via WhatsApp. Agora, Ágil, parceira do canal do TF, e você vai entrar em contato. Ó, já tivemos alguns jogos importantes nesta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o Atlético fora de casa e o Galo tá indo ali, ó. O Galo já, sendo bem franco, acho que o Galo já não é mais um adversário que a gente pode colocar como um candidato ao título brasileiro, porque está a 13 pontos de distância do Botafogo. Hoje é o 11º colocado na tabela do Nacional. E com isso eu não vejo mais o Atlético como um time que vá brigar pelo título brasileiro. Já ficou muito longe e esse resultado de hoje contra o Corinthians praticamente tira o Galo dessa briga pelo título nacional. Hoje nós tivemos também mais uma derrota do Vasco da Gama, perdendo em casa. O Vasco ainda não fez gol em São Januário, perdeu por 1-0 para o Cruzeiro. E o Vasco se afunda agora na 19ª posição, na penúltima. E quem conseguiu a 2ª vitória consecutiva foi o Coritiba. Foi só o Zago cair, que falava mal dos seus atletas. E agora o Coritiba venceu o América Mineiro em casa por 3-1 e chega a 10 pontos do Campeonato Brasileiro. Esses jogos na parte de baixo da tabela. E daqui a pouco, né, de repente na hora que você estiver vendo esse vídeo, tá rolando já Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, jogo do 3º contra o 4º colocado, e vamos trazer mais detalhes sobre essa partida dentro do nosso giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Grêmio. E por falar nisso, a CBF desmembrou, né, as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, colocou ali em seu site. Irei passar para vocês as datas e horários dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro neste primeiro turno. O Botafogo terá jogos transmitidos pela Globo na sequência, 2 jogos pelo Sport TV, e só voltará a ter partidas exclusivas do PFC na primeira peleja do 2º turno do Campeonato Brasileiro, quando enfrentaremos o time do São Paulo lá no Morumbi. Vamos aos jogos do Botafogo e também aos horários das partidas, né? As próximas 5 partidas do Botafogo, a sequência do jogo contra o Red Bull. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no dia 23 de julho, às 16 horas. Esse jogo não será na Vila Belmiro, já que a equipe paulista ela foi punida em relação
aos seus jogos como mandante. Não pode jogar no seu estádio, tem que jogar a 150 km de distância e sem torcida. Nem da nossa parte, nem da parte deles, né? Deixando bem claro, portões fechados. Então, nós teremos essa situação a respeito de Botafogo e Santos, com o jogo transmitido pela Globo e pelo Premier. Na 17ª rodada, outro jogo também com transmissão da Globo e do Premier, Botafogo e Coritiba, no estádio Newton Santos. Essa partida no dia 30 de julho, às 16 horas. Então, você aí, ó, já prepare a sua caravana para o dia 30 de julho ir ao estádio Newton Santos para esse enfrentamento contra a equipe do Coxa. 19ª rodada e última rodada do primeiro turno, Botafogo Internacional, jogo com transmissão. Isso num sábado, 12 de agosto, partida com transmissão do Sport TV e também do Premier, partida no estádio Newton Santos. E abrindo o segundo turno, 20ª rodada, Botafogo e São Paulo, dia 19 de agosto, jogo no estádio do Morumbi, com transmissão apenas do PFC, partida às 16 horas. Com isso, o Botafogo terá 2 jogos ali pela Globo e voltaremos a jogar contra o Internacional na última partida do turno, jogo pelo Sport TV, em um sábado às 21 horas. Mas, financeiramente, esses jogos com transmissão do Sport TV não são ruins para o Botafogo, já que paga um pouquinho a mais, né? O Botafogo recebe quando os jogos são transmitidos pelo Sport TV e pela Globo. A gente somar aí, pegando por base o ano passado, cada partida na Globo valia R$1,5 milhão e cada partida no Sport TV R$1 milhão. Então o Botafogo vai faturar R$8 milhões nessas 4 partidas, né? Não agora, quando for repartido o bolo final do Campeonato Brasileiro. Com 4 partidas, o Botafogo pode faturar ali aproximadamente 8 milhões, pegando por base o que foi o ano passado no Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, fiquem com Deus, mais 2 vídeos. Volto ali durante a madrugada com o nosso pré-jogo, também trazendo informações sobre Palmeiras e Flamengo, jogo do 3º contra o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos entender como terminará esta rodada. Valeu, tamo juntos. Fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo junto sempre.